Pois é, estamos aqui juntinho de vocês, né? Pela nossa web, pela internet mais uma vez. Hoje um feriadão, espero que você esteja descansando. Alô, Fábio Bitton. Alô, Eliane Santos, bom dia para você. Alô, Igor Nascimento. Pois é, estamos aqui mais uma vez começando o programa do dia de hoje. Um dia importante, dia 21 de abril, né? Dia em que pouca gente tem falado isso. Eu estava vendo agora há poucos noticiários da televisão. Gente, ninguém falou que hoje é dia de Tiradentes. Alô, doutor Hernando Sampaio, um abraço. Alô, Serginho. Serginho, meu filho, professor de jiu-jitsu. Alô, Sérgio, abraço grande para você, querido. Alô, Marion Duarte. Mas o pessoal não está falando que hoje é dia de Tiradentes, gente. Eu aprendi na escola que era dia de um herói nacional, dia de um homem o alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, e que, na verdade, era, digamos assim, um batalhador pela independência do Brasil, e que, lamentavelmente, foi preso, né? E a partir daí, por denúncias do Joaquim Silvério dos Reis, que era tido e havido como traidor, foi quem o traiu, ele acabou morto e esquartejado, né? Há até uma foto impressionante, não é foto, naquela época não havia foto, uma pintura, perdão, impressionante no Museu Mariano Procópio, em Juiz de Fora. É uma tela de tamanho de uma parede com os despojos do Tiradentes, né? A época, a barbárie era tão grande que não só matavam as pessoas, como esquartejavam e penduravam numa espécie de cruz, uma coisa assim. Você via perna para um lado, braço para o outro. Quer dizer, uma época terrível. Maria da Graça Zarte, abraço para você, querida. Muito bem. E então hoje é um dia para a gente refletir, não é, a independência que todos nós queremos. Quer dizer, o que a gente quer, na verdade, é uma vida mais digna, né? E estaremos lutando por isso. Mas antes de dar sequência ao programa do dia de hoje, já tem muitas notícias para falar com você. Eu quero comemorar, eu quero que você confira comigo, porque uma coisa é a gente dizer. Outro dia eu cheguei até um número meio aleatório, que hoje, de uma certa forma, esse número cresceu em muito, né? Porque eu tive a oportunidade de acessar o YouTube, youtube.com, né? E coloquei lá. Você pode fazer esse teste, né? Porque quando a gente tem o nosso canal no YouTube, aparece no nosso site, quando a gente acessa, por causa da nossa senha, aparece, digamos lá, meu canal. Aí você entra no seu canal. Alô, Ana Zerlotin dos Reis, abraço para a família bonita. Alô, Francisco Carlos Galdino, nosso querido Galdino. Alô, Chiquinho. Alô, Galdino, grande sindicalista brasileiro. Abraço para você e para o Leonel. Mas então, quando você acessa o YouTube, você vai ver lá, né, as pessoas que estão te curtindo, as pessoas que estão, digamos assim, não só durante o programa, mas ao longo de todo o trabalho vem te curtindo. E eu fiquei pasmo, confesso a vocês, porque quando eu botei programa Fernando Sérgio, apareceu exatamente 38 mil resultados. Quer dizer, é muita coisa realmente. Porém, quando você coloca só o nome, vai de novo, entra no youtube.com e coloca o nome Fernando Sérgio, que aí já não tem programa, apareceram 951 mil resultados. Né? 1000 resultados. O que não significa que sejam acessos. São tentativas de acesso, são pessoas que querem saber alguma coisa sobre o Fernando Sérgio, mas para mim, bastante fantástico, né? Não tinha uma expectativa dessa. Agradeço até a Glória Brito, que mandou os parabéns, a Lorelai Santana. Que maravilha poder ver você de novo, que bom, saudade do seu programa, espero que você continue aqui conosco através da web. E é muita gente, 951 mil tentativas de saber do Fernando Sérgio, 951 mil resultados. Desses 951 mil resultados, eu não tenho a menor ideia de quantos que são os acessos verdadeiramente, mas é coisa que não acaba mais.
se você levar em consideração que essa comunicação, ela, por exemplo, com relação ao programa, quando você bota programa Fernando Sérgio, você tem 2, 3 dezenas de programas apenas, e aí tem 38 mil resultados, ao passo que o nome Fernando Sérgio tem quase 1 milhão de resultados. Isso aumenta muito a responsabilidade. Quero agradecer a Tônia Elizabeth lá de Miami, minha querida amiga, que também mandou um abraço, mandou parabéns. E na verdade, a gente realmente tem essa percepção. O Fábio Bito dizendo que há exatos 57 anos inaugurava a nova capital do Brasil, na época, o maior orgulho de cada brasileiro. Hoje, infelizmente, mergulhada na vergonha do que existe lá. Não é a capital, é do que existe. Eu concordo plenamente com você e vamos torcer para que um dia as coisas possam melhorar. A humanidade anda bastante conturbada. Haja visto o que aconteceu em Paris, né, o atentado do exército islâmico que assumiu a culpa, de repente na Champs-Élysées, que é uma avenida muito bonita. Eu estive lá há 2 anos com a minha mulher, e já havia todo esse aparato bélico no aeroporto, imaginem vocês. Quando nós descemos no aeroporto, por onde você andava, naquela coisa de pedir informação, onde é que eu pego o táxi e tal, você via soldados vestidos como se fosse para a guerra, né? E com esses fuzis enormes e tal, porque desde 2010 Paris está em estado de alerta, e justificadamente, né? Porque volta e meia ali ocorre um atentado. Eu estava até pensando por que é tão visada Paris. E eu tenho uma explicação, né, de quem lá esteve. Acredito que se você não esteve, você naturalmente é muito bem informado a respeito. E se você esteve, talvez você possa concordar comigo. Porque, por exemplo, o Rio de Janeiro é lindo, maravilhoso, é uma das cidades mais lindas do mundo, mas topograficamente falando, ou seja, geograficamente falando, né? Pelo Corcovado, pelo Cristo, pelas belezas naturais. É uma cidade bonita, porém só muito bem cuidada na Zona Sul e muito mal cuidada nos restos. Não é? Então o Rio, infelizmente, está longe de ser exemplo da cidade urbanamente, que a gente poderia chamar de bonita, de acessível, porque não é assim. E essa realidade a gente tem que ver, né? Porque é muito bonitinho, cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, verdadeiramente bonito. Mas acontece que, por conta dos encantos mil, aqueles que governaram esta cidade não cuidaram dela como deveria ser cuidada, né? Então, se você for na Zona Sul, você vai pensar que você está em Miami. Se você for na Zona Sul, pelo menos principalmente Copacabana, Ipanema, Leblon, tirando os mendigos, que também tem mendigo em Paris, nós mesmos, em pleno inverno, nós topamos com vários mendigos em Paris, que são egressos de outros países, mas não importa, lá estão com cobertores enrolados e pedindo esmola. Então isso existe, lamentavelmente. Mas é aquela história, lamentável não é pela existência do mendigo, lamentável é porque não haja uma ação social capaz de tirá-los da rua e lhes dar uma vida de recuperação e dignidade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: então o Rio fica com essa coisa de cidade maravilhosa, e maus políticos, em sua maioria, usaram isso única e exclusivamente para continuar botando isso na cabeça do povo, que a gente tem futebol, que a gente tem carnaval, e aí vamos na base do oba-oba, né? Ah, que lindo, que maravilha! Mas estamos muito longe de termos efetivamente esse elogio, que ele possa realmente ser verdadeiro em função do que eu disse. No caso de Paris, Paris não tem uma topografia tão bonita, né? Paris não é montanhosa, pelo contrário, é uma cidade extremamente plana, e se você analisar, é bastante igual. É muito linda, porque urbanisticamente falando, ela é quase perfeita. Ela não é perfeita porque não existe a perfeição. Não é? Você não vê um buraco na rua, você vê as calçadas largas, você vê os prédios todos em torno de 6 andares com mais um sótão, todos iguais, o que dificulta muito a pessoa descobrir um endereço, a não ser pelo nome da rua. Não é? Eu, por exemplo, fiquei hospedado na Rue de Messagerie, quer dizer, a Rua do Mensageiro.
Então, era ali perto de Montparnasse, Champs-Élysées, essa coisa toda. E é muito linda. Então, ela é a cidade tida e a vida como cidade do amor, onde os casais que têm alguma condição vão para curtir, para fazer amor, de repente até para reproduzir, por que não? Não é? Então, ela é uma cidade linda, né? Do ponto de vista do que o homem fez dela, não do que a natureza dela fez. Então, se você encontrar em determinados lugares da Champs-Élysées, de Montparnasse, você vai encontrar domos de ouro. Imagine o que é isso, não é? O que é um domo? Você sabe aquelas cúpulas tipo de catedral, ou que sejam mais ou menos assim, olha, nessa posição, um pouco mais pomposa, você encontra aquilo ali de ouro. Né? E todo mundo fica olhando e ninguém rouba aquele ouro que está lá em cima daquele edifício, na altura de 6º andar, não importa. Você encontra estátuas também montando em cavalo de ouro, imagine. Né? Então, Paris é a cidade luz, como se diz, é a cidade super iluminada que todos querem visitar. Então é por isso que esses terroristas cometem atentados em Paris, porque sabem que vai repercutir no mundo inteiro. O que é deplorável, o que é lamentável. Mas tais atentados, a meu ver, eles nos alertam, né? Por quê? Por que não foi possível se desenvolver uma política social capaz de acabar com a fome no mundo? Não é uma bela pergunta? Então, a resposta é dos políticos. Paris está às vésperas agora de uma eleição. Mas voltando à história aqui do Brasil. Hoje é aniversário também, Fábio Bito, hoje é aniversário também daquela ciclovia que desabou matando um engenheiro e um morador da Rocinha aqui na Avenida Niemeyer. Se lembra? Aquele prefeitinho todo empolgadinho que tocava tamborim e que agora deve estar em Nova York, sei lá, fazendo o quê? Ele todo entusiasmado, inaugurou, era às vésperas, se não me falha a memória, das Olimpíadas, não é isso? Dos Jogos estava chegando aquilo ali, Jogos Pan-Americanos, sei lá, não que Pan-Americano, Olimpíada, né, que nós tivemos. Então, nas vésperas desses Jogos, aconteceu esse desastre, que até hoje está lá, caído, arrebentado, porque o CREA não aprovou. Aí eu fico pensando, aí é inevitável a gente tocar no assunto, perdoe tocar nesse assunto do seu feriado, não quero estragar teu feriado, mas pelo contrário, eu quero nos ajudar, que nos ajudemos mutuamente para mudar essa situação. É inevitável achar que essas obras, é aquela história, com essa quantidade de propina que essa gente vem levando e que vem mostrando, até o Lula foi acusado agora pelo Léo, não sei das quantas, o da OAS, de que o apartamento era dele mesmo, e que ele até não quis visitar o apartamento, mas foi com a dona Marisa, que Deus a tenha, mais um preposto lá e mais o tal do Léo Pinheiro, né, foram lá visitar e dizendo que o dinheiro era todo de caixa 2 para reformular. Quer dizer, o homem está doido ou isso tem um cunho de verdade? Mas será que todo mundo que está denunciando, todo mundo está doido? E os nossos políticos é que são honestos? Você acredita em Papai Noel? Você acredita em conto da carochinha? Pois é. Então esse é o grande problema brasileiro, a corrupção que está entranhada nas nossas instituições. E isso tem que mudar. E de uma certa forma é importante que esteja mudando. É importante que se jogue no ventilador. É importante porque agora a população está vendo, agora eu quero ver quem é só oposição por ser oposição ou é situação por ser situação. Porque todos eles estão envolvidos. Parabéns à justiça que permitiu, não sei se foi o Fachin ou quem fez isso, permitiu que os caras aparecessem denunciando. Que aí você vê a cara de um, a cara de outro, todos corruptos querendo tirar da reta, mas todos corruptos. E todos denunciando, dizendo, não, eu dei não sei quantos milhões, 700 mil para um, 300 mil para o outro, 70 milhões aqui, 700 milhões ali. Gente, os caras falam em milhões como se fosse dúzia de banana. Como a gente pode comprar na feira uma dúzia ou meia dúzia de banana. Então, quanta corrupção, né?
É um negócio que aí mostra claramente por que aquela ciclovia caiu. Não é não? Porque aquela história, se você pagou propina para alguém, eu não estou dizendo que tenha pagado propina para o seu prefeito, mas pode ser, vamos investigar. Ou para o secretário de obras, ou sei lá por quem. Então, das duas, uma. Ou você superfatura a obra, né? Ah, vai custar 20 milhões, não, vai custar 25, porque eu tenho que dar 3 para o Beltrano. Ou então você mantém o orçamento e compra material barato, material vagabundo, que vai só ter uma aparência, mas na primeira solapada de água vai cair da forma que caiu. Cabe na cabeça de alguém que um engenheiro, arquiteto que seja, mas ali seria engenheiro, imagino, ou os dois reunidos, vão fazer uma obra cuja bandeja é apenas colocada em cima da pilastra, sabendo que ali lambe onda toda hora? Cabe na cabeça de alguém? Aí é que tá. Aí é que tá. Né? Então o que aconteceu? Um engenheiro morreu, que estava passando por ali naquela ocasião, há um ano atrás. A viúva estava protestando há pouco na televisão, que até agora nada se fez para punir os responsáveis. E o outro morador da Rocinha, coitado, que estava ali passando, isso pode acontecer a qualquer momento. Aqui na Tijuca, alô, senhor prefeito, alô, doutor Rubens Teixeira, ajuda a gente, o senhor é secretário do meio ambiente. Alô, Gemuel Oliveira, meu querido amigo que esteve aqui ontem, por favor, está ali junto do prefeito Crivella, fale com ele. O que tem nas ruas da Tijuca, o que tem de fio arrebentado, caindo, ameaçando as cabeças, fio de poste. É um negócio louco. Aqui na Barão de Mesquita, ali em frente à Associação Atlética da Tijuca, tem um poste que, meu Deus do céu, aquilo ali, se alguém encostar a mão em dias de chuva, se arrisca terrivelmente a morrer eletrocutado. Então, as coisas têm hoje que ser feitas em termos do Rio de Janeiro inteiro. Eu sei que há uma defasagem muito grande, porque de um lado você tem a Zona Sul, que é muito próxima do ideal. E nós temos que aplaudir, porque senão a gente não teria turista aqui, e não tendo turista não teria dinheiro. Só que o dinheiro que entra no Rio não pode mais ser motivado por Caixa 2 ou por propina. Enquanto isso ocorrer, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro, aí o bicho pega, doutor. Aí o bicho pega, porque somos nós os prejudicados. Nós os prejudicados. E eu não estou falando, eu sempre falo que o Caixa 2 começa com a gente mesmo, quando você faz um serviço e não exige recibo, ou pede para não ter recibo para ficar mais barato, porque acaba saindo mais caro para o todo da sociedade. É que a gente ganha tão mal, de um modo geral, o brasileiro é tão mal remunerado, que ele vai nessa, não é? Porque ele vai, o cara, olha, peraí, tal, vai custar tanto, mas olha, se não tiver, e acaba enganando o Estado, enganando a si próprio. Mas por outro lado, a gente tem que conferir o Estado. Eu imagino a desilusão sua e de todos nós hoje, quando a gente observa esse percentual elevadíssimo de políticos envolvidos com propina ou sendo acusados de propina. Tem gente que você pensava assim, meu Deus do céu, eu vi uma denúncia de um cara, até sobre o tal do Bittar, sabe aquele Bittar do PT? Sempre você olhou, poxa, um cara preocupado com o meio ambiente, e o cara está denunciando que deu 700 mil para ele para a campanha, sabe? Está denunciando, não estou dizendo que o cara... Mas o outro também não apareceu para dizer, não, eu não recebi. Agora, se aparecer, provavelmente vai dizer isso e fica a dúvida. E eu sempre que estava falando nisso, não, eu pensei, ele era uma pessoa importante, era secretário e tal, e acontece o seguinte, era um homem sério, pelo amor de Deus. Se aceitou homem sério, pelo menos tira esse adjetivo. Então é aquela velha história, gente. Nós temos que modificar este país. A independência que Tiradentes batalhava lá atrás ainda não aconteceu de todo. E só vai acontecer o dia que esses políticos forem substituídos por gente honesta. E mais do que isso, que nós, população, que não somos, pelo menos ativamente, políticos do ponto de vista de cargos, que a gente possa realmente ficar na cola desse povo. Fazer o que está sendo feito hoje pela parte da Justiça, fazer o que está sendo feito hoje por parte da Lava Jato.
Então, basicamente é isso. É provável que o meu convidado esteja chegando aí nesse momento, e é com muito prazer que eu estou aqui com você mais uma vez, conversando, né, e dizendo para você que você, para mim, é muito importante. E não é demagogia barata, não. É tão importante que nós estamos fazendo espontaneamente esse programa, não é? Para dizer a você muito obrigado pelos anos todos que você se manteve meu ouvinte, né? E nós vamos então para a palavra amiga, enquanto deve estar chegando, é o Luizinho que está chegando aí? Eita, o Luizinho Campos está chegando aí, um dos grandes do nosso rádio. Samira, bom dia, qual é a palavra amiga de hoje? Bom dia, Fernando Sérgio, bom dia a todos. Fernando, é possível ser feliz durante 24 horas por dia? Nós repetimos isso aí, mas é um ouvinte que desta vez mandou através da internet. Eu já te falei isso há 2 dias atrás, mas eu faço questão de repetir para você. Você pede que eu te diga o seu nome, então eu vou dizer o Bertoldo José, morador da Taquara. José, não fica nessa de ser feliz o dia inteiro. Seja feliz quando for possível ser feliz. Mas o importante é você lutar pela felicidade. A grande vantagem de ser feliz é que realmente quando a gente consegue um momento feliz, ele se torna especial. Então, na verdade, é impossível durante 24 horas você ter felicidade plena. Mas o mais importante é você perceber de que isso é possível na medida em que tivermos essa felicidade. Vamos à prece agora? Então vamos nós todos à prece de Cáritas. Eu vou ajeitar aqui a nossa câmera. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre. Amém.
Olha, minha gente, ele é um dos maiores talentos do rádio brasileiro, produtor, comunicador, ator, enfim, multipoliplus. Eu tô falando do meu queridíssimo amigo Luizinho Campos. Bom dia. Bom dia, Luizinho. Bom dia, Fernando. Bom dia para toda a galera que está aqui nos acompanhando no Facebook. Muita saudade de estar em contato com o público. Mas é um prazer imenso estar com você aqui, né? Nós somos de uma geração tão bonita, né? Verdade. Eu estou completando 40 anos de rádio, então é o tempo que eu te conheço. É verdade. Eu conheci menino ainda no sistema Globo de Rádio. Verdade. Né? Muito ligado à época ao Maurício Menezes, como até hoje somos. Sim, claro, né? Meu amigo pessoal. Nosso amigo querido. Meu amigo pessoal. Eu amo o Maurício. É verdade. Olha, para quem não sabe, o nosso querido Luizinho é responsável. Samira, por favor, desliga lá, porque já estou eu entrando outra vez. Coisas que acontecem no programa ao vivo. Ao né? vivo? Tudo que é ao vivo as coisas... assim mesmo. Luizinho, eu estou comemorando 951 eu soube. mil, você viu? Eu vi, você está chegando a 1 milhão. Eu pedi ao público hoje, eu gravei hoje no Facebook, você está chegando a quase 1 milhão. Eu tenho certeza que com a minha linda presença nessa... Chegaremos a 2. A 2 milhões a partir de agora. É ou não é? Com certeza. Bom, mas o que eu queria dizer, que ia ser testemunha de uma coisa. O Luizinho é o responsável por quase 80%, se não for 90%, das vinhetas que levaram a Rádio Tupi, que não paga, a condição de primeiro lugar. Estou errado ou não? É verdade. Foram quase 11 anos trabalhando lá, né? Eu chegando muitas vezes, você saindo e eu chegando. E você chegando cedinho, chegava 4, 5 horas lá com o Mário Berizari. Mas no começo chegava até 3 horas. Até 3 horas da manhã. Exatamente. Então coordenando, junto com o Ricardo Henrique, com o Marquinhos de Giacomo e com o Alfredo Raimundo, né? E apresentando o meu programa, a Companhia do Riso. Ele ficou 10 anos líder absoluto de audiência, ganhando de todas as emissoras do AM e do FM. Graças a Deus, graças a vocês que sempre nos acompanharam, né? E criando essas vinhetas, os temas musicais, os prefixos de programa, campanhas de marketing, etc. Foi um trabalho muito gostoso. A última foi aquela Eta Rádio Danada de Boa. Eta Rádio Danada de Boa. Né? Eta Rádio Danada de Boa. Mas eu nem sei como é que tá, porque eu não tenho ouvido mais. Eu também não. Então aí eu não sei como é que tá. Agora, quantos personagens você fez na Companhia do Rio? Você tem de mais memória? De 30. Mais de 30 personagens. Mais de 30 personagens. Quando é que começou isso na sua vida de fazer personagem? Na verdade, Fernando, eu sempre trabalhei em backstage, né? Eu sempre fui uma pessoa de produzir, criar, dirigir. Eu tinha muita vergonha de falar em público. Eu jamais me imaginei que um dia eu estaria aqui, por exemplo, como estou agora aqui, com essa tranquilidade toda, conversando com você. E quem me incentivou a isso foi o Ricardo Henrique. Ele falou, rapaz, você tem que fazer, pô, você é muito bom, você é engraçado, você tá... E aí eu fui e assumi esse programa. Lado ator. Participava o Manfrini, participava o Marquinhos Veras. Ricardo Alexandre, meu grande companheiro, meu grande amigo, que manda um querido, abraço. De 40 anos também. De Priscas Eras. O Manhoso, né? E aí em seguida vieram outros jovens que eu fui adotando. Né? Miguel Marques, exatamente, né? Que eu fui adotando. Você foi criando, né? Exatamente. Você foi pegando o menino Máscara, Fábio Máscara. Exatamente. Esse era até... Trabalhava na rádio, mas em outro setor. Setor. Então, eu praticamente formei, ajudei, encaminhei e fui a pessoa responsável pela permanência deles na empresa. E tomara que tenha muita sorte na vida. Tomara, é verdade. Sabia, você tem alguma pergunta para o Luizinho, por favor? Eu tive a honra de trabalhar com o Luizinho quando ele estava nessa época, nos vimos. E sempre me impressionou a sua versatilidade. Agora, então, é difícil uma pessoa com múltiplos talentos ter uma definição, não é, Luizinho? É verdade. Na verdade, eu tenho esse lado, eu sempre fui muito curioso. Eu sou filho de músico. Né? Meu pai era maestro. Quando meu pai faleceu, eu tinha 17 anos, eu estava tocando bem piano.
E estava aprendendo já a fazer as harmonias. As harmonias. E só que ele faleceu e o piano ficava no meu quarto. Eu falei, ou eu ou o piano. Né? Então... Opa, tudo bem com você? Obrigado pela audiência. Ela está querendo participar da conversa. Para você ver que até cachorro me ama. É um programa caseiro. Então, aí eu sempre gostei de... Eu sempre fui curioso, né? Eu, quando comecei a trabalhar, eu costumo falar nas minhas palestras, Fernando, que eu comecei na Rádio Globo como auxiliar. Então eu abria cartas. Na época que não tinha e-mail, não tinha fax, não 1975, tinha... 77. Não tinha Facebook. Na época que eu cheguei lá, cheguei em 76. Exatamente. Então tinha carta, era só carta que chegava, né? Teve uma época que você usava terninho também, eu me lembro bem disso. Isso. Então, eu só abria, era cerca de 4.000 cartas por semana. E aí eu quis saber como é que se escrevia, né? Aí eu tive o Maurício como um grande orientador meu, mas tinha também o Áureo, tinha o Moisés Fux, o Moisés Veltman, enfim. Aí eu quis saber como é que lidava com mesa de estúdio, etc. E aí eu fui indo, fui parar em teatro. Eu fiz marketing político, tomei ferro de gente que está sendo delatada hoje, estou rindo pra cacete, porque não me pagou e agora está sendo dedurado aí. E, enfim, essa pergunta que você me fez é a seguinte: como é que você se define? Eu sou um curioso, eu sou uma pessoa que eu gosto de sempre além, né? Eu gosto de sempre além. Eu era apenas um sonhador, né? Eu, quando era pequeno, eu não queria brinquedo, eu queria rádio. Eu pedia a meu pai, não era brinquedo, eu pedia rádio. Então eu tinha aquele radinho de pilha, Mitsubishi e tal, tudo pequenininho, né? E eu era fascinado, eu via todas as rádios, via o Rádio Tamoio, o Rádio Mundial, o Rádio Continental, eu via tudo que era rádio. Então, beleza. Exatamente. E a partir daí, eu fiz jornalismo, sou formado em jornalismo, embora não tenha exercido, porque eu descobri que você é artista. Eu sou artista. Embora o Maurício seja jornalista e seja artista. Ele é um artista, claro. E ele não deixou de exercer as duas coisas. Só que eu optei em buscar a publicidade, o marketing, a televisão, o teatro, enfim. E nos últimos 11 anos virar um apresentador de programa e intérprete de personagens. O programa, por exemplo, Companhia do Riso, eram 2 horas que eu escrevia praticamente sozinho. Inclusive eu quero e não tinha texto colado, não. Texto colado. Criação, exatamente. Eu quero ser testemunha de uma coisa que o Luizinho, desde a primeira hora, quando aconteceram os problemas da crise, né, na época da Rádio Tupi, foi uma das pessoas guerreiras, né, que esteve à frente desse movimento em prol do recebimento de todos aqueles que merecem receber, e houve um momento em que se fazia necessário certas ações sociais, principalmente para aqueles que nada tinham, que estavam com dificuldades, que não recebiam há meses. Então ele, aliás, por inspiração do Jorge Miguel, a quem eu mando um abraço, né? O Luizinho contatou o Maurício Manfrini, a quem todos nós agradecemos, e fizeram um show memorável no João Caetano, uma espécie de stand-up, metade com o Luizinho, metade com o nosso Maurício Manfrini. Eu quero saber de você. E o Manuel Tamancas, por acaso veio? O Manuel Tamancas veio sim. Peraí que eu vou chamar ele. Vai chamar? Eu vou chamar ele rapidinho. Então, peraí, Manel, cadê tu? Eu sou o Manel. Só um momentinho. Só o Fernando. Só o Fernando. Com licença. Quantas... Aí, Jesus. Olha o seu Manuel Tamancas aí, gente. Como vai contigo, pá? Maravilha. Que maravilha. Isso é uma estola, né? Sim, senhor. Uma estola muito bonita, uma estola... legítima de Portugal. Dá um abraço para o nosso professor Jorge Trigo nesse momento. Jorge Trigo, um abraço para ti, opa. Em Lisboa. Jorge Trigo, que saudade tu. Meu Deus do céu. Sabes que lá mora meu irmãozinho, o Joaquim Pero Vaz. O Joaquim Pero Vaz. Vaz de Tamancas. A Vaz também.
Ai, Jesus, e aí, como é que o amigo Manel Tamancas está vendo esse momento? Olha, eu estou vendo como o brasileiro é muito engraçado. Sim. O brasileiro é muito engraçado. Tu vejas bem que tem tanto ladrão para ser julgado e os ministros se reúnem para discutir e para decidir quem foi campeão brasileiro há mais de 40 anos. É a coisa mais importante. É prioridade, é uma prioridade. É uma prioridade. E essas denúncias todas, propina pra cá, propina pra lá. É verdade, sabes que Bangu 8 virou a Dubai, né? Virou a Dubai. É verdade. Tá cheio de milionário e é quente pra cacete. Ai, esse é o seu... Mas é verdade. Inclusive, agora eu estou muito curioso porque o nosso presidente está aí com este plano da reforma da Providência. Da Providência. Providência, né? Providência. É, da Providência, é verdade. Ele, inclusive... Da Previdência. Providência. Exatamente, Providência. Foi o que eu falei, Providência. Eu levei um susto, pensei que ele ia reformar o Morro da Providência. Né? Pois é, mais que saudades daquele morro. Ali a gente não sabia. Mas ele faz questão que a pessoa se aposente com 65 anos. 65 anos. Porque tem um rombo. Só que ele se aposentou com 54. E o Fernando Henrique com menos de 40. Muito inteligente. Mas aqui nos outros é refresco? É verdade, no dos outros. No dos outros. Exatamente, no dos outros é refresco. É verdade. E agora tu vejas que tivemos agora esse caso que me deixou muito emocionado, né? Verdade. Exatamente. Prenderam as pessoas que roubavam o Estado. Exatamente. Foram presos? Foram. Todos que fiscalizam os que estão roubando. Ai, meu Deus do céu. No Tribunal de Contas. Inclusive a primeira-dama também está presa domiciliarmente, né? É verdade, coitadinha. Ela está lá presa, coitada. É uma coisa lamentável. É verdade. Mas, não sei se tu sabes, mas no fundo o brasileiro é muito burro. O brasileiro é burro pra cacete. Mas tu sabes por quê? Por quê? Porque eu como a mulher dele, ele não sabe. Ele come a minha, eu já sei há muito tempo. Eu também, tu tens um cachorro? Tenho, uma cadela. Uma cadela. A Lili. Eu também tenho. E eu tenho um gato. Ah, é? Tenho um gato. Sim. Mas o gato era um demônio. Era um demônio? Ele ficava toda hora falando maial, porque gato português faz maial. Maiala. Aí um dia eu também falei com a coisa, olha que eu vou fazer contigo também. Ela gostou de você, hein? É verdade, só que eu estou comprometido. Aí é o seguinte, aí eu decidi pegar o gato e sumir com o gato. Sei. Aí eu fui, peguei o gato, botei num saco, joguei no carro, saí com o carro, fui andando, andei quilômetros, aí tirei o gato do saco, joguei o gato no meio do mato. Quando cheguei em casa, estava o gato no sofá. Voltou. Eu falei, Mazarabi, mas agora tu vai se ver comigo. Aí eu fiz o quê? Peguei o gato, botei no saco de novo, botei no carro, aí andei quilômetros, passei por praias, passei por ilhas, passei por montanhas, subi, desci, joguei ele no mato. Cheguei em casa, estava o gato no sofá. Eu falei, ô seu filho de uma égua, agora tu vai se ver comigo. Olha, Fernando, eu peguei o gato, botei no saco. Andei, olha, quilômetros, mas subi, desci, voltei, passei por terra, passei pela praia, passei por tudo que é lugar, fui pra longe pra cacete, tirei o gato do saco, falei, agora tu não voltas nunca mais, pá, joguei o gato. Antes de voltar eu liguei pra casa, falei, Creuza, vê se o gato está no sofá. Ela olhou, o gato está no sofá, Manel, por quê? Então chama-se desgraçado porque eu estou perdido e não sei voltar para casa. Ora, só uma coisa, só. Miserável, tá até hoje lá. Ai, Jesus. Agora voltemos então ao nosso Luizinho. Tu que mandas? Você que sabe. Então com licença que eu vou me retirar. Eu estou precisando fazer aqui uma história de um dos maiores produtores, de um dos maiores humoristas e de um dos maiores talentos do rádio brasileiro,
que é o nosso querido Luizinho Campos, né? Eu estou me divertindo aqui, estou lembrando dos poucos momentos, não foram muitos, mas que eu tive a oportunidade quando fazia um ou outro programa, às vezes do Haroldinho, às vezes até do Francisco Barbosa, quem aproveito para mandar um grande abraço, colegas nossos queridos, né, em circunstâncias diferentes, e que eventualmente lá estava eu gravando o programa com o nosso querido personagem Manel Tamanques, que ele faz com um talento extraordinário. Engraçado, Luizinho, eu tenho para te contar essa história, não sei se já te contaram. Há muitos anos atrás, e foi coincidência, não havia nada não. Engraçado, eu fui ator durante muitos anos quando garoto. Depois que voltei, tenho até registro de ator, autor de teatro e tal, mas diretor de teatro também. Mas quando eu vim para o Rio, que fui fazer radialismo, eu fiquei de tal maneira envolvido com rádio, que aquilo de uma certa forma me distanciou dessa espontaneidade que hoje você tem, e que foi provocada pelo Ricardo Henrique. E o Ricardo até um dia me falou: Fernando, por que na hora que você faz o Pato, que era um personagem engraçado, por que você se esconde? Porque eu achava, erroneamente, hoje eu estou absolutamente sem vergonha, eu achava que aquilo poderia... Existem tantos sem vergonha? Mas nós somos sem vergonhas do bem. É verdade. Então eu achava que aquilo, de uma certa forma, podia tirar um pouco a imagem do comunicador, que era um cara sério, ponderado, ao passo que o Pato era um cara safado, pilantra, mau caráter e tal. Mas, enfim, tardiamente ainda aqui acordei. E, de uma certa forma, me tornei, através do exemplo do seu. Porque eu me lembro a espontaneidade com que ele, essa espontaneidade que vocês viram aqui, ele fazia em estúdio. E quando eu comecei a carreira, lá atrás, quando eu saí da Globo, fui para Tamoio, então o que acontece? Eu tinha um personagem, uma crônica, que era assim, falando com o seu Cabral. Sim. Então esse falando com o seu Cabral... Agora está um pouco difícil, né? Agora está difícil. E o espírito era parecido com esse, só que o seu é extremamente mais bem feito. Então eu tenho que tirar o chapéu e parabenizar. Agora, voltando à história. Voltando à história. Não sei qual é a história, mas vamos voltar. E olha que tem história, hein? É a nossa história. Você sabe que ontem, quando eu falei, botei na internet que você vinha aqui, imediatamente o Ricardo Reiser, que a gente mandou um abraço, falou: Ricardo! Eu não perderei. E tem mais uma coisa, eu sempre falo pra ele: se é Reiser, é bom! Agora, e aí, meu amigo? Primeiro, mãezinha tá boa? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá lá no WhatsApp lá. Tá no WhatsApp. Aí eu falei pra ela que depois ela vai ver com calma essa entrevista. Pode olhar pelo YouTube, fica o dia inteiro. Exatamente. Até 2 horas tá no YouTube, né? Aí eu vou lá, ligo pra ela ver e tal, porque ela gosta muito de curtir o Zap. Nós estamos vivendo um momento de encolhimento do rádio, né? E nesse momento, muito garoto está fazendo comunicação. Olha, estou te falando que a Lili gostou de você. Sabe, não é que a Lili... Mas é porque ela está sentindo o cheiro do petulino. Exatamente. Ela aí, ó. Tá vendo? Tá participando da fala. Participando, ela quer dar entrevista também, ué. Ela é estrela também, né? É uma vovozinha de 15 anos. Olha só, 15 aninhos. Que lindinha. Mas deixa eu te falar. O que você diria para o estudante de comunicação que está chegando agora no mercado? Olha só, eu tenho uma opinião, sabe, Fernando, de que sempre tem espaço para quem tem talento. Sei. Né? Eu, por exemplo... Ela gostou de você, rapaz. Você sabe que ela fica super comportada com todos os visitantes. É a primeira vez que acontece isso. Você, eu tenho a impressão que ela está querendo comer a poltrona. Ainda bem que é a poltrona. Lili, parou. Mas eu sempre digo que tem espaço para quem tem talento. Por isso que eu tomei a atitude que tomei de não concordar em ficar trabalhando de graça. Né? Porque, tomamos, né? Nós tomamos. Porque exatamente eu confio no meu talento. Então, claro. Respeito quem decidiu por razões até de necessidade. Cada um é cada um. Eu não julgo ninguém. Verdade. Cada um faz aquilo que quer da vida. Eu sei o que eu faço da minha e não me preocupo com a vida de ninguém. Isso. Só me preocupo se for para ajudar, para atrapalhar, eu tô fora. Mas para você que está fazendo comunicação, você que sonha ser jornalista, sonha ser radialista, saiba o seguinte: essa história de que o rádio tá velho, o rádio vai acabar, eu quando comecei já falavam isso. É verdade.
né? E o rádio ele não acaba, ele se recicla. Você vê, Fernando, que várias ferramentas são geradas, né? Quem diria que pelo computador você poderia agora estar me vendo, pelo telefone, para o mundo, você pode estar no Japão agora e está me vendo, quer dizer, né? Você tem o YouTube, tem o Facebook, tem o WhatsApp, tem e-mail, mas o rádio, ele tem uma coisa que os outros não têm, ele tem alma. Então, o rádio, ele não é só um veículo, ele é uma companhia, ele é um companheiro. Então, o rádio está passando por uma reciclagem, uma para o bem e outra para o mal, né? Mas é uma reciclagem. Eu acredito que daqui a pouco essa coisa ela vai se assentar. Alguns vão descobrir que deram passos errados, outros vão perceber que deram meio passo, mas é preciso dar um passo melhor, né? E aí, o que precisa ter? Talento. Precisa ter talento. Né? O que faz o rádio ser a companhia de alguém é o conteúdo. Verdade. O rádio não é invólucro, não adianta você... Não é só uma bela voz, uma bela imagem que agora tem. Exatamente. Não é só isso. Eu acho que ter uma bela voz é uma coisa... Ajuda. Mas passou-se o tempo que para você fazer rádio você precisava ter uma voz impostada, tudo mais ou menos assim, falando, claro. Alô, você ouvintes. Tudo bem com você, querido? Beleza. Isso passou, né? Então, o rádio, ele vive de conteúdo. Então, na minha opinião, para você que está fazendo jornalismo, é o seguinte, existe um mundo muito grande, mas muito grande. Nós estamos fazendo rádio. Verdade. Com nós imagem, estamos agora fazendo rádio. Estamos fazendo. Sim, mas já fazemos... quando estávamos na Tupi, a gente fazia o rádio dessa forma. Né? Fazia via câmera e via microfone. E existe um mundo hoje muito grande. O rádio hoje, ele está no celular, é como uma das vinhetas que eu fiz para a rádio, né? Está no celular, está no busão, está no computador, está em tudo que é lugar. Quanto é lugar. Então, o mercado, ele existe. E esse mundo que nós estamos aqui agora, sendo você quase chegando a 1 milhão de pessoas, é um mundo, assim, infindável. Infindável. São 2 bilhões de pessoas no mundo circulando. Por exemplo, a Maria Helena Zarte está sempre acompanhando a gente em Lajeado, no Rio Grande do Sul. Exatamente. O professor que eu te falei lá em Lisboa, em Portugal. A Tônia Elizabeth, que foi nossa colega da Rádio Bandeirantes na época do Haroldo. Sim. A Tônia em Miami. Quer dizer, as pessoas todas estão... A Thaís Matarazzo em São Paulo. Então, para você ver. Então, você que está estudando, você que está cursando jornalismo, você que é o caminho da comunicação, saiba, o rádio, a televisão... hoje existe um leque enorme. O que esses veículos precisam é de conteúdo. Porque você ser jornalista não é uma questão de você aprender o que, quem, o quando, onde, por quê. É você ter, né, aquele toque de procurar talento, é você ter um saque legal. Por que muita gente via internet acontece? Porque ela busca fazer algo diferente. O diferente, ser diferente, fazer o diferente é que é importante na sua vida. Porque se você for fazer o feijão com arroz, se você for ficar naquela zona de conforto, para ser mais um a dedilhar ou buscar na própria rede social notícias para você dedilhar e dar para alguém ler, você vai ser mais um. Né? E eu suponho que não é isso que você quer. Você está vendo que o mundo está cada vez mais dinâmico, mais corrido, mais criativo. Então, é isso que você tem que explorar. Não tenha medo, continue. Porque a crise, é na crise que os talentos crescem. É verdade. Eu fico entusiasmado toda vez que eu vejo o Luizinho falar, porque eu sou adepto desse mesmo tipo de pensamento com relação não só ao rádio, como à comunicação e como à vida. Porque o que nós fazemos, o que você fez no palco, o que a gente faz hoje aqui através da internet, o que a gente faz inclusive no rádio é comunicação. Exatamente. Não é? E o comunicar tem que ter o conteúdo. Você pode gostar do Luizinho, você pode achar o Luizinho bonitinho, você pode, mas é aquela história, se ele não tiver o que falar, não prende. É o que eu costumo dizer o seguinte, Fernando, você vai numa perfumaria,
né? Aí você tem lá vários frascos de shampoo. Aí você escolhe aquele que tem um invólucro lindo, mas lindo, ele é fantástico, né? Quando você passa no teu cabelo, o teu cabelo vira laranja, é um bagaço, né? Aí, por quê? Porque não adianta, porque você não vai comprar ele de novo, porque o conteúdo não presta. Você pode ter um invólucro que não é muito bonito, mas se você tiver um bom conteúdo, um shampoo bom para passar no seu cabelo, mesmo que o invólucro seja feio, é aquele que você vai comprar. Então, isso é que é a comunicação, conforme o Fernando tá aqui falando. Tem que ter conteúdo, você não adianta você ficar falando e você, por exemplo, você que estuda, nós tivemos um grande chefe chamado Mário Luiz. O Mário Luiz falava assim para mim, meu filho, me entende? Me entende, meu filho? Todo mundo tem que ler todo dia o Globo, o Jornal do Brasil e por semana a Veja. Naquela época, eram as grandes, aquelas grandes formadores de opinião, né? Não existe. Por quê? Porque você precisa estar antenado. Quem quer fazer comunicação tem que estar 24 horas ligado. Eu tô no rádio, tô no computador, eu tô no celular. E outra coisa, você se superou, né? Essas tecnologias a gente veio aprendendo ao longo. Exatamente. Nós não nascemos com elas. Não. Quando me apresentaram o computador, eu estava na 98, Rádio 98 FM. Da qual eu trabalhei também. Exatamente. Então me apresentaram um computador e eu falei, e agora, o que eu faço com isso? A gente não sabia nem como ligar. Eu nunca fiz curso para datilógrafo, nunca fiz curso para nada. E aí, existia um departamento lá dos nerds, né? Que esse pessoal todo é assim, né? Eles acham que você sabe do jeito que eles sabem. Então, você tem que fazer um curso de tradução para entender o que eles querem que você faça. Então eu falei, não, escreve no papel, como é que eu faço isso. E a partir dali, eu fui se auto-missionando. Então hoje eu escrevo tudo no computador, não sei quase nada, mas eu tenho acessibilidade, acesso a tudo, faço tudo, e o que eu não sei, eu continuo perguntando, porque esse é o grande segredo de quem quer chegar a algum lugar. Você nunca tenha vergonha de perguntar aquilo que você não sabe. Eu muitas vezes fazia um texto, eu lembro, final dos anos 70, início dos anos 80, eu subia lá no quarto andar, ia lá na mesa do Maurício, que trabalhava na chefia de redação. Eu falei, Maurício, esse texto aqui, tá bom ou tá uma merda? Aí disse, não, Armstrong, que a gente chama de Armstrong. Louis Armstrong. Não, essa palavra aqui, você bota ela aqui, você puxa pra cá. Então, eu não tinha vergonha. Ia perguntar ao Gastão Miranda, ia perguntar ao Áureo, ia perguntar a todo mundo. Então, você não é dono da verdade. Você tem que estar sempre em busca da sua verdade. E você deve buscar pessoas que realmente possam acrescentar. Porque também tem isso, né? Tem gente que se você for perguntar, você vai sair. Aí você não vai saber nada mesmo, você vai saber menos do que você já sabe. Ô Luizinho, esse programa voou. A gente tem uma limitação de tempo para poder colocar no YouTube. E é exatamente por isso que estamos quase que chegando ao final dele. Poxa, que mas pena. eu já sabendo do talento do Luizinho, normalmente você que acompanha o programa sabe que nós temos 2 pessoas na sala de visitas. E no dia de hoje, excepcionalmente, a gente teve só o Luizinho porque o talento dele em si enche toda a sala. E de uma certa forma passa para você essa imagem que eu gostaria de passar. Da pessoa que batalhou a vida inteira, que veio de baixo, essa é que é a verdade, porque eu conheci Luizinho no seu início, nos seus primórdios de carreira, assim como eu estava nos meus primórdios do Rio de Janeiro, e evidentemente a marca maior dele foi exatamente isso que sobra, o talento. E eu espero, sinceramente, que esse talento não termine por aqui, que ele visite mais vezes o nosso programa e mais do que isso, muito mais do que isso, que ele tenha novos e importantes cargos na comunicação brasileira. Eu queria então deixar para você, nesse primeiro contato dos muitos que teremos, se Deus assim o permitir, claro, não é? Dizer muito obrigado por ter vindo, a casa é verdadeiramente sua. Não é? E sobretudo que você desse uma mensagem final para os nossos internautas. Bom, primeiro dizer o prazer, né, de estar aqui do seu lado, né, um companheiro amantíssimo de 4 décadas, pelo menos, né, diante de Samira, uma outra grande profissional, uma colega
fantástica, da Mimi também, que está aqui. Lili. A Lili. A Lili, é que agora ela vai Mimi daqui a pouco. Eu tenho outro, foi bom você me deixar essa última palavra, porque é o seguinte, eu também faço palestra. Certo, ótimo. Por favor, deixe seus contatos. Eu faço palestra para empresas, principalmente que o mundo hoje vive um grande problema da comunicação. Exato. Né? As empresas hoje, a comunicação mal feita, ela pode levar uma empresa a dificuldades. Exatamente. Né? Quando todos se comunicam bem, todos somam um com o outro, né? E a empresa cresce. O que eu queria dizer para você que está me assistindo, seja você um estudante, seja você um dono de casa, seja você um profissional, seja o que for, você tem o seu valor. Você tem o seu valor e ninguém tem o direito de duvidar disso. Você tem que confiar em você, você tem que acreditar em você, você tem que ir em frente. Você não deve desistir nunca do seu sonho. Eu posso te dizer que por mais que te digam que você não está no caminho certo, por mais que tentem te desestimular, se você acredita no que você está fazendo, vá em frente. Procure pessoas que possam somar, que possam tirar dúvidas da sua cabeça, mas pessoas que possam somar. Eu costumo dizer que tem pessoas que gostam de botar você para baixo, né? Botar você para o chão. Eu passei por vários momentos difíceis na minha vida. Eu hoje me encontro uma pessoa sólida, de bem comigo, de bem com a minha profissão, de bem com o meu trabalho, de bem com a minha vida. E eu só cheguei aqui porque eu acreditei em mim. Eu acreditei em mim, eu não abri mão dos meus sonhos, e é isso que eu queria dizer para você. Eu costumo falar nas minhas palestras que, por exemplo, o que é isso aqui, Fernando? Isso é uma nota de R$50. É uma nota de R$50, né? Isso. Tá. Se eu amassar essa nota, continua sendo uma nota amassada. Continua sendo uma nota de R$50. De R$50. Se eu pegar essa nota, jogar no chão e pisar nessa nota, continua tendo o mesmo valor. Ela continua valendo quanto? R$50. Tá. Se eu cuspir nessa nota, ela continua valendo quanto? R$50. Assim é você. Por mais que pisem você, por mais que te maltratem, por mais que cuspam em você, você tem o seu valor. Acredite no seu valor, porque você vale muito mais do que essa nota. Que maravilha. Quer deixar algum contato? Sim, tem o meu Facebook, né, o pessoal, Luizinho Campos, né, com Z? Com Z, Luizinho Campos. Tem o Luizinho Campos Figura Popular, que é minha fanpage, né? Por esses canais você pode me achar, você pode mandar mensagem, você pode entrar no inbox, mandar mensagem. Se não é, por exemplo, no Luizinho Campos Figura Popular, ela é uma fanpage. Você curte, você passa a ser meu amigo direto. Então você pode me mandar mensagem que eu respondo na mesma hora, com o maior prazer. Se você quiser vai ter contato comigo para alguma apresentação, para alguma palestra, você que está na faculdade, gostaria de ouvir uma palestra minha sobre como crescer na comunicação, indique para a sua faculdade. Eu tenho um prazer de graça. Né? Eu vou lá, me apresento para os alunos em auditórios e tal, e é só entrar nesses meus dois endereços. Ou Luizinho Campos. Perfil, né? Mas aí vai ter que pedir minha amizade. Eu nem sei se ainda tem. Mas pedindo lá, eu vejo se encontro vaga. Mas na Figura Popular aí fanpage. Fanpage aí é indefinido. Tá certo. Tá? E pode ver meus personagens. Também no YouTube. Procura Luizinho Campos, procura Manuel Tamantes, que você vai ver muitas coisas ao vivo que eu já fiz por essa vida, além de shows também. Que eu já apresentei. É verdade. Nas lonas culturais. Nas lonas culturais, teatros, Vila Mimosa, essas coisas. Tá aí uma pessoa que eu tenho grande afinidade, que eu tenho grande respeito, que eu tenho grande carinho, e sou muito agradecido, tanto eu quanto Samira, que também o conhecemos há 40 anos, somos muito agradecidos por ele ter vindo aqui. Eu espero que você continue com a gente. Amanhã não tem o programa, sábado e domingo é dia de descanso, mas na segunda-feira, às 8 horas da manhã, estaremos aqui. Ao longo, depois de 9 horas, já está no Facebook, e 2 horas depois está no YouTube, né? Onde você pode achar todos os programas. Não se esqueça de se inscrever no YouTube, não custa nada, é apenas a inscrição para você curtir todos os programas. A todos um grande abraço, um bom feriado e um bom fim de semana.